Seja o nome do Senhor. Eu também estou feliz por ver pessoa que eu não via há muitos anos, né, Cristiana? Deus abençoe. Nós crescemos ali no Vale dos Lagos. Cristiana foi como uma irmã, né? Fomos como família, né, Cris? O Júnior, os filhos de Dona Celeste com o seu Andrade, né? E ali a Bíblia diz que amigos mais chegados do que irmãos. E o Senhor, Ele nos une e traça uma história. E nessa história nós somos felizes porque fazemos parte dessa história. Prazer em revê-la. Deus te abençoe. Felicidade para a família. Ali está minha esposa, minha filha, já foi apresentada. Que Deus abençoe a todos vocês que colaboram aqui, junto com o pastor Fabriano, a missionária Lenilva e todo o corpo de obreiro. Já foi dito que nós estamos lá em Portugal. Não é fácil estar em terra estranha, mas o Senhor, Ele nos capacitou para estar naquele lugar. Lugar onde o rico é difícil ouvir o Evangelho e aceitar e seguir. Mas quando ele aceita Jesus, se torna imparável, porque ele praticamente, por ter um poder financeiro maior, então ele consegue experimentar e aproveitar das coisas que a vida proporciona, na alimentação, no passeio, né, no lazer. Então muitos passeiam, experimentam, curtem, em pouco tempo eles já passearam e já curtiram, e não vê valor na vida, e acabam ficando em uma filosofia, em uma filantropia, onde há espiritismo, onde até mesmo há magia negra e magia branca. E a gente ali naquele contexto, o Senhor Ele nos capacitou pela sua graça e infinita misericórdia para ter amor, porque num contexto onde há dificuldade social, quando você vai ali e, ou através de uma cesta básica, ou algum serviço social, você consegue ajudar uma pessoa, uma família, fica mais fácil, por empatia, você acessar aquela pessoa e pregar o Evangelho. Mas se você chegar a um europeu moderno, né, um tradicional, e falar de Jesus, ele vai associar Jesus, claro, com exceções, não são todos, ele vai associar Jesus àquela religião dele, onde aquela pessoa que fala de Jesus, mas ele praticou uma pedofilia, praticou um homossexualismo, então eles acabam que associando Jesus àquela pessoa religiosa que fez aquela prática ruim, que ele não concorda, claro. Então ele acha que se esse Jesus que você faz tem essa característica, então eu não quero esse Jesus. Então é um contexto que você precisa primeiro ser um bom vizinho, dar bom dia depois de um ano, para você depois receber um bom dia. A pessoa vê que você não vai proporcionar nenhum tipo de risco a ele, aí ele começa a te olhar e a responder um bom dia, para vocês terem ideia. Porque a Europa em si, lembra que quando Jesus falou, ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, Marcos 16:15, e é isso que os apóstolos fizeram, e naquela altura, os confins da terra era Espanha e Portugal. Eu já vou entrar na palavra, eu quero mostrar a vocês uma parte do contexto que nós estamos inseridos. Então os confins da terra era ali a Península Ibérica, que é Espanha e Portugal. Então aquela zona de Portugal ali é uma zona de alto nível de combate espiritual. Isso seria uma coisa para explicar com mais tempo. Por isso que nós percebemos que as legiões naquele lugar ali têm um impacto muito alto, porque é uma zona milenar de combate espiritual. Aí vai numa questão das 12 tribos de Israel, que ali tem
uma certa influência espiritual, não é o caso agora, mas para que vocês entendam que lá não tem uma violência como aqui na América do Sul, mas o contexto espiritual lá, na Wicca, na bruxaria, na feitiçaria, no espiritismo, é muito alto. E os ataques são terríveis, muita depressão, muita síndrome do pânico, muita prática de suicídio, justamente por falta de estar alicerçado na rocha que é Cristo e por estar sendo levado por ventos de doutrinas. Então, o inimigo sabe que nós, ao acessarmos aquela região espiritual, nós, como cristãos, vamos fazer a diferença naquele lugar. Porque o Senhor disse que onde colocar a planta dos seus pés, possuireis. Assim Ele falou para Josué. Então, nós, como guerreiros de Cristo, nós não podemos ser covardes, seja em Portugal, seja no bairro aí fora, porque naquele grande dia o Senhor ele vai falar: vinde bendito do meu Pai, entra no gozo do seu Senhor. Amém, igreja? Amém. E é isso que é o nosso contexto lá. Então, eu quero que vocês continuem orando por missões na Coreia, aqui no Brasil, Portugal. Portugal está na janela 1040, certamente o pastor já falou aqui, que é a janela de 1040, 10 graus de longitude, 40 graus de longitude, ali no meridiano, né, de Greenwich, na linha do Equador. É a janela onde estão concentrados os países que têm a maior perseguição contra cristãos, os países menos evangelizados. Então continue orando para Deus, né, para o Senhor da Seara, que Ele mande mais ceifeiros. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, dia de Santa Ceia, o Senhor, Ele, através do pastor ali, me pediu para trazer uma mensagem, e eu sei que Deus, Ele programa todas as coisas. E eu faço uma pergunta para você. Nesta noite, qual foi a oferta que você veio trazer para o Senhor? É uma pergunta retórica, é uma pergunta sem resposta, é só uma reflexão. Qual é a sua oferta hoje? Se amanhã fosse o dia do seu sepultamento, quem seria você até hoje? Eu costumo dizer que amanhã eu vou morrer, hoje é o meu último dia de vida. Então hoje eu tenho que fazer o meu melhor para o Senhor. Aí eu transfiro essa reflexão que já há anos eu faço, para cada dia olhar para o pecado e dizer: eu não tenho parte com você, porque o meu Senhor, assim como está escrito lá em Mateus 4, na tentação de Jesus, que quando Jesus venceu todas as coisas, os anjos foram e o serviram, e o serviu, melhor dizendo, que eu e você possamos estar neste mesmo sentimento de Jesus, de vencer todas as coisas, porque ao final dessa batalha, ao final dessa luta, os anjos do Senhor irá te servir. Então renuncie todas as coisas, porque o Senhor vai enviar os anjos para te servir. Amém, queridos? Amém. Então nesta hora eu quero que você faça com que seja o seu último dia nesta terra e pegue e leve o seu recado para Deus. Eu assisti aqui um culto maravilhoso, estou amanhã me deslocando para as mansões celestiais. O que é que eu vou levar para o meu Senhor? Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Louvado seja o nome do Senhor. Filipenses capítulo 2.
versículo 4 até o 11. Todos acharam? Que diz assim a palavra do Senhor: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Versículo 5: seja a sua atitude a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria apegar-se. Em outras traduções diz gloriar-se. Versículo 7: mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Versículo 9: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, louvado seja o nome do Senhor, na terra e debaixo da terra. E aí o versículo 11, vamos ler todos juntos. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mais uma vez, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Soberano Deus, eterno Pai, cuja presença nos encontramos, Senhor, eis aqui a tua noiva, a tua igreja. Pai, nós te pedimos perdão, Senhor, nos humilhamos diante dos teus pés, Senhor. Reconhecemos, ó Pai, que nada somos e que somos dependentes totalmente de Ti, Senhor. Pai, se houve algum pecado por pensamentos, por palavras, por ações, até mesmo coisas ocultas, Senhor, nós nos perdimos aqui, Pai, nós pedimos aqui, Senhor, nos perdoa, Senhor, para que esse altar esteja limpo, Senhor, que é o nosso coração, e que possamos receber a Tua semente, que é a Tua palavra, Senhor, e que venha produzir frutos dignos de arrependimento, Senhor. Ó Pai, para que seja assim, meu Pai, manifestada a Sua glória, Senhor. Deus, em concordância com a oração do Teu Filho, Senhor, eu quero Te pedir, Espírito Santo, fala, meu Pai, a Tua igreja, fala a Tua noiva, as 5 noivas prudentes, Senhor, que guarda o azeite consigo na botija, Senhor, e que seja para a glória do Teu nome, Senhor, seja repreendido todo o mal em nosso meio, e o nome de Jesus seja glorificado. Todos dizem? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz aqui na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, que o apóstolo Paulo, na sua narrativa, em orientar os discípulos, apesar de Paulo dizer assim, olha, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo, Paulo, ele olhou para a humanidade de Cristo, que teve fome, que teve sede, que foi tentado, que venceu a tentação. E ele olha, isso é muito lindo, que você percebe que Deus, ele se esvaziou e veio ser frágil como nós, em humanidade. Uma certa vez eu vi o nobre Billy Graham falando que ele estava passeando no bosque com o filhinho dele, e de repente, quando eles pararam e que olharam para o chão, eles pisaram em algumas formigas, e a criança ficou muito triste porque pisou nas formigas que estavam ali em caminho para o formigueiro, e as formigas estavam ali morrendo com o impacto do peso da pisada. E aí ele falou para o pai: pai, vamos levar as formiguinhas para o hospital, pai. Aí o pai olhou para o filho ali, ficou um pouquinho triste, né?
porque o filho inocente, mesmo assim querendo ajudar as formiguinhas, ele olhou para o filho e disse assim: ô filho, nós não podemos levar as formigas para o hospital, elas são formigas, não conseguimos levar elas para o hospital. Mas aí ele lembrou que Cristo, mesmo sendo Deus, não se usurpou ser igual a Deus, antes se esvaziou, tomou a forma de servo. E ele disse assim: filho, só se nós formos formiguinhas como elas e conseguir pegar elas e levar para a casa delas. E naquela inocência da criança, ele conseguiu refletir o que foi que Deus fez para se revelar para nós, o que os profetas não viram no passado. Cristo, o Deus vivo, ele veio ser frágil em humanidade, como nós, com todas as limitações. Ele deixou a sua glória lá. A Bíblia narra aqui que ele, embora sendo Deus, no versículo 6, não considerou que ser igual a Deus era algo que deveria se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E aí eu entendo que o amor de Deus, ele é tão grande, irmãos, a ponto dele não ficar só distante e mandando informações através dos profetas. Ele fez questão de ser encarnado e andar lado a lado com a humanidade e trazer um conteúdo riquíssimo de como viver em cima desta terra. Ele fala aqui algo interessante, que, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Eu aprendo algo aqui formidável na humanidade de Cristo. Ele me ensina lá em Mateus capítulo 4, que quando Jesus ele foi tentado por Satanás, ele venceu Satanás na palavra. Olha, transforma essas pedras em pães se você é o Filho de Deus. Jesus aí disse para ele: está escrito, nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E de repente, Satanás o transportou para um lugar alto e disse: se tu és filho de Deus, atira-te a ti embaixo, porque está escrito. Olha, o próprio Satanás usou a palavra, usou a Bíblia. Ele usou o versículo 11 do Salmo 91 para tentar o nosso próprio mestre, o nosso Senhor Jesus Cristo. Aí eu entendo que a guerra só é vencida na palavra. Não adianta eu e você usar vãs filosofias, usar qualquer informação corriqueira no dia a dia para fazer algo acontecer no mundo espiritual, porque é a palavra que até o próprio inimigo tentou utilizar para vencer o nosso mestre. Ele disse: se tu és o Filho de Deus, porque está escrito, e realmente está escrito, lança-te aqui embaixo, porque os anjos vão te segurar. E o que foi que Jesus respondeu para ele? Também está escrito, aleluia, também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. Eu aprendo que todas as guerras que nós enfrentamos, nós só vamos vencer na palavra. Aí o crente que não lê Bíblia, que só ouve a palavra de Deus quando entra no culto, quando é o pastor que está pregando, ou quando alguém tem a oportunidade, como é que ele vai saber manejar a palavra? A palavra de Deus diz que nós devemos manejar a palavra de Deus e ser bom em manejar a palavra da verdade, não tendo com o que se envergonhar. Se eu e você não estivermos manejando bem a palavra da verdade, nós não vamos vencer nenhuma batalha. Ei, não vence.
Porque o próprio mestre e o adversário batalharam na palavra. O próprio inimigo usou a palavra e Jesus venceu ele na palavra, porque ele foi tentado na divindade. Se você ler Mateus capítulo 4, ver a tentação de Jesus, você vai perceber, ali é algo fantástico. Ó, Dona Celeste ali, tudo bem? Deus abençoe. Júnior, Deus abençoe, já falando com vocês. A palavra, nós devemos estar com ela no nosso coração, no dia a dia. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Mas se eu não meditar na palavra dia e de noite, eu posso ser levado por vento de doutrina. Alguém pode falar uma filosofia por aí, dizer que eu estou enganado e pode me arrebatar do aprisco, e eu posso ser perdido neste mundo cruel, porque o nosso adversário sabe a palavra, ele sabe o que está escrito, ele é o personagem onde toda coisa negativa, ruim deste mundo iniciou. E lá no final, ele ao ser transportado para um lugar alto, ele disse: olha, tudo isso aqui é meu, eu te darei todo o meu reino, se prostrares e me adorar. E Jesus disse: está escrito, só ao Senhor seu Deus servirás, e só a Ele prestarás culto. Então Jesus, ele me ensina que eu tenho que usar a palavra, dizendo está escrito. Quando eu estava lá em Évora, antes de Jusce quebrar a perna, irmão, foi forte. O Espírito de Deus me mostrou legiões de demônios, porque lá a magia negra, magia branca, é algo que não é desculpa eu estar falando aqui sobre detalhes, mas é o que eu tenho que falar para que os irmãos entendam que o mundo espiritual, ele existe e ele é verdadeiro. Eu fiquei muito descansado, muito relaxado, confortável, porque eu não via músicas de paredão, eu não via polícia toda hora passando, de viatura, criminalidade, como infelizmente na América do Sul e eu fiquei muito confortável. Mas aí de repente, ao evangelizar alguns feiticeiros, eu coloquei um papelzinho daqueles bruxos e comecei a orar, porque a gente estava em uma campanha de evangelização. Eu recebi uma seta, eu estava em casa, a lareira estava acesa, eu recebi uma seta, era ali por volta das 7h30 da noite, na barriga, aquilo ali parecendo um soco na barriga, e eu me abaixei, me curvei, repreendendo, quase caindo no chão. O Espírito Santo falou: pegue esse folheto e jogue no fogo. Automaticamente, irmão, creia em Deus, eu peguei o folheto, aqueles folhetos de bruxo, e aí amassei, joguei no fogo, e repreendi em nome de Jesus. Automaticamente a dor passou. Sabe o que o Senhor me falou? Eu abri um portal de permissão para que o bruxo fizesse um voodoo. E alguém sabe o que é voodoo? Isso é muito comum lá. E aí, aquilo ali conseguiu me afetar. Quando eu repreendi, joguei no fogo, passou, e ali eu entrei em uma campanha de jejum e oração. Eu estou falando porque é a realidade que eu passei lá, de combate, de ataque espiritual, entende? E ali a gente começou a entrar em campanha de oração,
foi só depois de estar ali em jejum e oração e orando de madrugada que a gente conseguiu ter vitória. Por isso que eu digo, não se brinca no Evangelho. Não se brinca de ser cristão. Quanto mais você avança no reino de Deus, fazendo a obra do Senhor, mais o inimigo vê você como uma ameaça para o reino dele. Mas os covardes que voltem, aqueles que são corajosos, avancem. O Senhor não chamou ninguém covarde. Não é que você vai enfrentar de qualquer jeito. É porque o Senhor, Ele tem uma forma específica de tratar cada um. Um Ele chamou para pastor, outro chamou para evangelistas, outro chamou para fazer uma obra diferente, mas todos são em prol do reino de Deus. E a batalha espiritual, ela é verdade, é verdadeira, e ela acontece, está aqui a todo momento. Nossa batalha só vai terminar quando o Senhor nos chamar. Quando o Senhor nos chamar, ou no arrebatamento, ou quando a nossa senha for chamada, aí vai acabar tudo. Mas enquanto estamos aqui, estaremos sempre, temos que estar sempre ligado e constante, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra principados e potestades, é contra as hostes da maldade nos lugares celestiais. Lá em Daniel capítulo 10, o Daniel orou e a bênção do Senhor já foi enviada pelo anjo, mas a Bíblia diz que o príncipe da Pérsia resistia a Daniel, e ele ficava ali em oração, pensando que a bênção não tinha vindo ainda. Mas a palavra de Deus diz que o anjo guerreava nas regiões celestiais contra as hostes da maldade, contra o príncipe da Pérsia. Por isso que eu digo, nós não podemos brincar de ser cristão, porque o inimigo não brinca de ser inimigo. Eu não posso ser um religioso. Eu tenho que levar a sério o que Cristo falou, porque naquele grande dia, ou eu ouvirei: vinde bendito do meu Pai, entra no gozo do seu Senhor, ou eu ouvi: apartai de mim, maldito, que eu não vos conheço. Não existe meio termo. Então a humanidade de Cristo é um modelo para nós, para que nós venhamos tomar posse daquilo que Ele prometeu e venhamos ser diferença no bairro onde a gente mora, na faculdade onde a gente estuda, no trabalho da gente, na escola, seja na fila do banco, do ônibus, onde for. Seja a boca de Deus aonde for. Ah, mas no mundo, no passado, eu fiz isso, aquilo outro. O inimigo ainda fica... A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo Jesus é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, é daqui para frente. Não precisa ficar ouvindo a voz do inimigo. Ah, você fez isso, você fez aquilo. O Senhor Jesus já te perdoou. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 9. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Ao nome de Jesus todo o joelho se dobre. Irmãos, eu fiquei pensando, por que Deus enviou Jesus Cristo e colocou Ele com poder sobre todas as coisas? Aí eu imagino, o próprio Deus, Ele não veio na forma que Ele é, porque até mesmo Moisés, quando foi ver o Senhor, ele só conseguiu ver de costa quando Deus passou no monte. Ninguém aqui consegue ver Deus face a face. Então o seu filho recebeu todo o poder e autoridade e veio aqui e olhou no olho do homem e fez discípulos e os ungiu e os enviou.
e chegou até os nossos dias, que é cada um de nós. O que é que eu e você vamos deixar de legado para as próximas gerações? O que é que você e eu vamos falar ao Senhor? Já estou encerrando. Eu costumo fazer uma reflexão que eu chego diante do Senhor e o Senhor está com a prancheta na mão e tem uma fila e eu vou olhando, e ao chegar a minha vez, eu estou diante do Senhor e Ele olha para mim e fala: Fábio, você foi bem lá, mas de 0 a 100 você ficou com nota 40. Mas pode entrar aí com 40. É mesmo 40, Senhor? De 0 a 100 você ficou com 40 aqui, pode entrar. Ninguém quer nota baixa, não é verdade? Aí eu pensei: puxa, quem foi eu lá na terra? O que é que eu fiz para o reino do Senhor? Aquela pessoa na empresa que eu não evangelizei, eu não ganhei uma nota. Eu só estou fazendo uma analogia aqui para um bom entendimento, amém? Eu não ganhei aquela nota do Senhor. Aquela outra pessoa que está todo dia no meu trabalho, mas eu fico com vergonha de evangelizar ela. Aí eu vou refletindo. Então eu faço de conta que eu já recebi essa nota 40 do Senhor, mas lá no céu não tem como voltar para esse corpo e fazer melhor para o Senhor. Então eu aproveito mais ainda as oportunidades de ser melhor para o Senhor, de ser um bom pai, de ser um bom marido, de ser um bom amigo, de ser um bom profissional, de ser um bom obreiro, de ser mais humilde, de saber dizer sim quando devo dizer sim, de saber dizer não quando devo dizer não, de examinar mais a palavra do Senhor. Se eu orava 5 minutos, agora eu vou orar 10. É assim que eu particularmente eu faço, para que eu possa cada vez mais me aproximar do Senhor e ser alguém que venha fazer diferença no meio que eu esteja. E eu compartilho com os irmãos. E aqui no versículo 10, ele diz assim, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, eu finalizo aqui esta mensagem deixando essa reflexão: que eu e você possamos fazer a diferença nesse mundo onde o certo é o errado, o certo passou a ser errado, o errado passou a ser o certo, que nós estamos vendo aí coisas absurdas sendo colocadas como verdade, e a gente vê a cada instante a palavra de Deus se cumprindo. Nós temos um compromisso nesta terra de fazer a diferença, de ser homens e mulheres que marcaram gerações, que marcou essa geração. Não se acomode, não se deixe acomodar, não fique confortável, fique sempre desconfortável. O que é isso, irmão Fábio? É o desconforto que leva a gente para o próximo nível. A zona de conforto é um bom lugar, mas nada floresce na zona de conforto. E no desconforto, você consegue atravessar todas as barreiras, estando apegado ao Senhor, servindo ao Senhor na sua palavra, manejando bem a palavra da verdade, sem ter com que se envergonhar. O nosso Senhor Jesus Cristo é o modelo. Eu costumo dizer a Laura ali: Laura, todas as ações que você fizer, e chega a uma idade que você não vai ficar toda hora botando de castigo, dando uma correção mais, agora é só a diálogo, porque já tem um entendimento. E a gente sabe que nós tivemos nas nossas experiências ruins, né? Que a gente está vendo agora a criança passando por
por aquela experiência, você já passou, já sabe o que é que vai dar, mas se mesmo que você fala, é algo que até você percebe que a pessoa tem que passar. E aí o que é que eu digo agora? Olha só, tudo você vai ter sua consequência. E automaticamente o Espírito Santo falava assim, você também fazia isso com seus pais, com seu pai, com sua mãe, desobedecia também. Às vezes eu falo assim, meu Deus do céu, já falei, está fazendo de novo. Hein, Dona Celeste? Já falei, estava fazendo de novo. E aí eu, meu Deus do céu, e o Espírito Santo fala assim, você também fazia isso, e era pior ainda. Aí eu, tá bom, Jesus, já entendi. E aí a gente tem que agora explicar. Eu falo assim, filha, no meu tempo eu não tinha um ensinamento bíblico como você está tendo hoje. Então eu tenho uma responsabilidade maior ainda de doutrinar, de explicar, de admoestar minha filha nos caminhos do Senhor. Primeiro como exemplo, que a criança, ela não interessante que a criança, entre aspas, não ouve o que você diz, mas ela imita o que você faz. É interessantíssimo. Ela ouve, ok, ouve, mas vai lá e faz de novo. Mas é a imitação do pai, a imitação da mãe, o exemplo do pai, o exemplo da mãe. Aí agora eu digo, olha, tudo que você faz é um plantio. E logo lá na frente você vai colher. Aí outro dia, não foi, Laurinha? Eu falei, não faça isso. Aí foi lá e fez. Aí daqui a pouco, como a gente está morando ali em Arembepe, a casa da minha sogra, ali, aí veio um besourozinho assim, pousou nela, ela deu um pulo, que ela ficou com medo do besourinho. Aí eu falei, ai, colheu. Você gostou? Pois é, o besouro poderia não ter vindo aqui e lhe assustado. O besouro poderia voar aqui e ir embora. Você está vendo como é? É planta e colhe. Você plantou coisa boa ou coisa ruim? Para a criança, né, o entendimento, a gente começa a fazer uma analogia assim para o entendimento da criança. E a gente sabe que é dia por dia, é o plantar, é a memória, para que as crianças, que são os remanescentes, sejam realmente pessoas que não vão se deixar levar pelas vãs filosofias, pelas coisas que o mundo terrível, opressor, está aí fora querendo tragar, tanto a gente quanto as crianças que são mais indefesas. Então, que nesta noite essa reflexão sirva tanto para mim quanto para você, sabendo que o nosso Senhor, Ele nos chamou para um exército. E esse exército é um exército celestial. Nós não somos isso que a gente está aqui fisicamente apresentando. Você não é o seu nome, você não é o seu corpo, porque o seu nome foi dado para que você fosse estabelecido em um sistema social. Mas você é uma alma, eu sou uma alma. O nosso nome fica esquecido e o nosso corpo fica esquecido na terra. Mas a nossa alma é eterna. A nossa alma vai ter um lugar. A Bíblia diz que a alma da gente vai ter um lugar na eternidade. Então nós já somos eternos. O Senhor nos chamou e nós já vivemos a eternidade já aqui na terra. E pega esse entendimento. Você já é eterno, você já é eterna. Há coisas, a Bíblia diz lá em Deuteronômio capítulo 29, versículo 29, que as coisas encobertas são para Deus e as coisas descobertas são para nós, para o nosso dia, para a nossa sociedade. Tem muita gente que fica procurando a caixa de Pandora do Big Bang, como é que Deus é, cadê Deus, porque Deus não se aparece, quem criou isso, quem criou aquilo. Ninguém vai saber, vai correr atrás do sol. E nós, como conhecedores da palavra, precisamos entender que o Senhor, Ele está à procura de verdadeiros adoradores,
que adore o Pai em espírito e em verdade. Amém, queridos? Eu vou orar. Soberano Deus, eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, porque o teu amor, Senhor, nos alcançou, nos tirou, Senhor, do charco de lodo, do lamaçal do pecado. O Senhor nos chamou, Pai. Tua palavra diz, ó Deus, que não fomos nós que escolhemos ao Senhor, Pai. Lá em João capítulo 15, Pai, o Senhor é a videira verdadeira. Aleluia. Pai, e todo ramo que está em ti, meu Pai, o Senhor limpa para que dê mais fruto. Eis aqui ramos, ó Pai, que o Senhor, meu Pai, venha nos limpar, Senhor, para que possamos dar mais frutos, Senhor. E que nessa ceia, meu Pai, neste grande memorial, Pai, possamos olhar, Senhor, para aquilo que nós precisamos, ó Pai, mudar, para aquilo que deve ser transformado. Nos ajuda, Espírito Santo, porque com as nossas próprias forças nós não conseguimos nem dar um passo sequer, Senhor. É a Tua graça, Senhor, é a Tua misericórdia, Senhor, que atua em nós, Senhor. Por isso, Pai, nos humilhamos diante dos Seus pés, Senhor, e que nesse dia, Senhor, que o Senhor escolheu, Pai, para estarmos juntos aqui, Senhor, celebrando, meu Pai, mais uma santa ceia, esse memorial, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, colocou, ó Deus, para que possamos lembrar daquilo que o Senhor fez para nós, nos tirando, meu Pai, das trevas e nos colocando no reino do Filho do seu amor. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, e te pedimos, ó Pai, fica conosco, Senhor. Pai, não deixa que venhamos segurar nas suas mãos, mas que o Senhor segure nas nossas mãos, Senhor, porque nós somos fracos e falhos, ó Pai, e podemos saltar das suas mãos, Senhor. Mas se o Senhor segurar em nossas mãos, Senhor, o Senhor nunca vai nos abandonar, Senhor. O Senhor nunca vai deixar, Senhor, aleluia, Senhor, nossas forças caírem, Senhor. Fica conosco, Senhor. Pai, nos ajuda, Senhor. Coloca sobre nós, ó Pai, as armaduras espirituais, Senhor, o capacete da salvação, que nossos pensamentos sejam sempre ligados no alto, Senhor. A couraça da justiça, que nós venhamos sempre andar na justiça do Senhor, o cinturão da verdade, que nós venhamos viver sempre na verdade, Senhor. Pai, que sobre a nossa boca esteja, meu Pai, a palavra do Senhor, a espada do Espírito, nos fazendo, meu Pai, aleluia, embaixadores, e falando, meu Pai, com intrepidez dos mistérios do Teu Evangelho. Também coloca sobre nós, ó Pai, o escudo da fé, o qual apagaremos todos os dados inflamáveis do maligno, Senhor, e nos calçando, meu Pai, os nossos pés para a pregação do Evangelho da paz, Senhor. Deus, eis aqui a Tua noiva, eis aqui o Teu povo, a Tua noiva ataviada, Senhor, te esperando, Senhor, para aquele grande dia, Pai, estar contigo, Senhor. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Pastor Fabrício.